Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Rogério Almada, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Caxias. Nesta oportunidade venho trazer a reflexão diária deste sábado. Antes, queremos lembrar que no próximo domingo estaremos estudando a lição de número 11, 14 de junho de 2026, que tem como assunto Jacó, de enganador a homem de honra. O texto áureo diz assim: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32 e 28. Verdade prática, somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. A leitura diária deste sábado está baseada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que está escrito: Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo nos ensina que a verdadeira transformação acontece quando uma pessoa está em Cristo. A salvação não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma nova vida produzida por Deus no interior, no coração do homem. Antes de conhecer a Cristo, éramos dominados pelo pecado e vivíamos segundo nossos próprios desejos. Porém, quando recebemos Jesus como Salvador, Deus opera uma transformação interior. As velhas práticas, os antigos hábitos e a velha maneira de viver começam a dar lugar a uma vida guiada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, verso 17, está escrito: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Isso não significa que nunca mais enfrentaremos lutas, mas que agora temos uma nova identidade. Não somos mais escravos do passado, somos filhos de Deus, perdoados e restaurados pela graça. Em Efésios, no capítulo 2, verso 8, está escrito: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando olhamos para o texto de 2 Coríntios 5 e 17, percebemos que, em Cristo, recebemos uma nova identidade. Não somos definidos pelos nossos erros, mas pela obra de Cristo em nós. O passado não controla o nosso futuro. Deus apaga a culpa e nos dá uma nova oportunidade. A transformação, ela é contínua. A cada dia, o Espírito Santo trabalha em nosso caráter para nos tornar mais parecido com o Senhor Jesus. Quando olhamos para o texto de Paulo, na carta aos Romanos, capítulo de número 6, verso de número 22, está escrito: Agora, libertado do pecado, transformado em servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O texto de 2 Coríntios 5,17 é uma mensagem centralizada na transformação, ou seja, Deus realiza na vida daquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Paulo não fala apenas de uma mudança de comportamento, mas de uma nova criação espiritual operada por Deus. Mas o que significa estar em Cristo? Se alguém está em Cristo, isso significa ter recebido Jesus
pela fé, ter sido reconciliado com Deus, viver em comunhão com Cristo, fazer parte da família de Deus. Assim como o ramo está ligado à videira, o crente está unido a Cristo e recebe dele vida espiritual. A transformação começa quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Olhando para o texto de 2 Coríntios 5,17, vem-nos uma pergunta: o que é ser uma nova criatura? A expressão significa uma nova criação de Deus. O crente recebe uma nova natureza, uma nova identidade, um novo propósito de vida. Não é uma reforma do homem velho, mas uma obra completamente nova, realizada pelo Espírito Santo. Observando o texto de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado, ele manchou a nossa identidade. Mas, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, passamos a ser nova criatura e recebemos dele uma nova identidade. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quando falamos de nova criatura, percebemos que Cristo, ele nos dá um novo coração, uma nova mente, novos desejos, novos valores e novos relacionamentos com Deus. Quando olhamos para João capítulo 3, verso 7, Jesus disse para Nicodemos: é necessário que nasça de novo. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, passamos a ter um novo nome, um novo coração. Ezequiel 36, verso 26, Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne no lugar. A nova mente, Romanos 12 e 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. As coisas velhas já passaram. Paulo declara que o passado não domina mais a vida daquele que está em Cristo. As coisas velhas incluem a escravidão do pecado, a culpa da vida passada, os hábitos pecaminosos, a velha natureza de pensar e a separação de Deus. Isso não significa que a pessoa perde a memória do passado, mas que o passado deixa de governar sua vida. Quando nós olhamos para Gálatas, capítulo 5, verso 16, Paulo disse: andai em espírito e não cumprireis aos desejos da carne. Efésios capítulo 4, verso 22, Paulo também disse à igreja de Éfeso, com respeito ao passado: despojei-vos do velho homem e revistai-vos do novo homem. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não roube mais. O que é isso? É a transformação que o Espírito Santo de Deus, ele opera na vida do homem, quando ele abre o coração para Deus. O apóstolo Paulo deixou de ser perseguidor da igreja e tornou-se um pregador do Evangelho. Tudo se fez novo. A nova vida em Cristo produz mudanças visíveis. O crente recebe uma nova identidade. Que identidade é essa? A identidade de filho de Deus. Quando nós olhamos para João, capítulo 1, verso 11, está escrito: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberem, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. O crente recebe nova identidade, nova esperança, novo propósito, novo relacionamento, nova perspectiva sobre a vida. E quando falamos da nova esperança, falamos de vida eterna. João capítulo 5, verso 24, palavra de Jesus: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A transformação, ela é contínua. Deus continua
aperfeiçoando seus filhos todos os dias. Quando nós olhamos para 2 Coríntios 5,17, precisamos entender que existe evidências de uma nova criatura. Quem é nova criatura demonstra amor por Deus, pela sua palavra, desejo de oração, mudança de comportamento e também desejo de abandonar o pecado. Outra coisa importante, o fruto do Espírito é manifestado na vida dessa pessoa, como está escrito em Gálatas 5:22. E o fruto do Espírito é alegria, é paz, é amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé. Isso é importante. Jesus ensinou que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Mateus 7,16. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Esse texto revela que o Evangelho não apenas melhora a vida do homem, ele transforma completamente sua condição espiritual. Está escrito em Romanos, capítulo 1, verso 16. Disse Paulo: não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a transformação e salvação de todo aquele que nele crê. Em Cristo recebemos um novo começo, uma nova identidade e uma nova esperança. O passado não define mais quem somos, agora pertencemos a Cristo e vivemos para a sua glória. Deus não veio apenas consertar o velho homem, ele veio criar uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Oremos. Querido Deus, querido Pai, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor, te louvamos, te exaltamos e glorificamos o Teu nome, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda e apresenta neste momento, Senhor, todos que são amantes da Escola Bíblica Dominical, a EBD, a maior escola de todos os tempos. Sê conosco, ajuda-nos em tudo, ó Pai. É o que te pedimos e por fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.